Olá, é muito triste ter que falar sobre esses assuntos, mas por quê? A igreja tem sido o maior lugar para abusadores, para pessoas realmente que não querem viver o evangelho, se esconder. Bom, psicologicamente eu quero explicar, mas primeiro eu quero falar sobre os verdadeiros pastores. A Bíblia vai falar em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Esse versículo tem uma realidade que líderes abusivos podem se filtrar na igreja. E por isso a igreja é o melhor lugar que eles acham para se esconder, por causa da religiosidade. O apóstolo Paulo fala sobre a responsabilidade dos líderes em ser um exemplo, mas também alerta sobre esses falsos mestres. O uso de passagens para justificar os comportamentos abusivos. Efésios 5:22 diz assim, onde as esposas são instruídas a se submeter aos maridos, pode ser mal interpretadas ou manipuladas por abusadores para controlar os outros, ignorando o contexto de amor sacrificial que a Bíblia realmente promove, de um servir ao outro. A igreja, como instituição religiosa, é geralmente vista como um lugar seguro, um espaço de acolhimento, de cura, onde um pode confiar no outro, sem ter pessoas abusivas, membros explorando outras pessoas. João 4, 1 João 4:1 diz assim: amados, não creem em toda a alma, mas provem se o Espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas têm sido pelo mundo. Isso é um lembrete para que a gente seja vigilante, discernimento, discernir nas pessoas. E agora eu quero falar de alguns fatores psicológicos e sociais. O primeiro deles, o poder da autoridade e da manipulação. Líderes abusivos, frequentemente, eles exploram a autoridade que possuem dentro da igreja, manipulando as vítimas. A igreja não é um lugar para Deus ser manifestado, mas é o sucesso deles, é a vida deles, é como eles veem. Então, eles querem que tudo seja da maneira deles. O abuso pode ser psicológico, emocional ou sexual, como a gente vê nesse vídeo. E a manipulação pode ser extremamente sutil, utilizando a fé, a moralidade, tantas outras coisas. A cultura do silêncio e do medo é o segundo ponto. Em algumas igrejas, a cultura de não questionar a autoridade do líder pode ser muito, muito forte, gente. Nós precisamos ter abertura para falar com o nosso líder aquilo que a gente pensa, para poder expor, mesmo quando nós estamos indignados, mesmo quando nós não concordamos com ele. Nós não vamos deixar de seguir a visão que Deus tem dado para aquele líder, mas nós temos que ter essa liberdade. Se você não tem essa liberdade com o seu líder, tem algo errado nesse sentido. A ideia de igreja é um lugar de perdão, e isso pode ser mal interpretado, fazendo com que a vítima se sinta culpada ou sem direito de denunciar, de falar o que está errado. E não tem nada de errado em falar o que está errado. Outra questão é a idealização da igreja como um lugar que cura. Muitas pessoas, especialmente o abuso psicológico e emocional, podem se fingir na igreja e se refugiar com uma esperança de cura e acolhimento. Mas, no entanto, se o abuso vem de um líder da própria igreja, isso pode causar um grande conflito interno e continuar confiando em alguém sagrado e tendo a dor de ser abusado. E a pessoa se acostuma a viver naquele ciclo. E o terceiro e o último quarto deles é o ciclo do abuso e da dependência. Em alguns abusos prolongados, especialmente em ambientes espirituais, ocorre um ciclo da dependência psicológica. A vítima pode se tornar emocionalmente dependente do líder, que só ele oferece salvação, só ele oferece cura, só ele pode falar. Na psicologia a gente chama de gasting. Um abusador pode usar essa técnica psicológica para a vítima como se ela começa a duvidar da sua própria percepção da realidade. Nesse contexto de igreja, isso pode se manifestar em doutrinas, fazendo a vítima acreditar que ela é errada e que merece aquilo que está passando. Então é muito importante nós tomarmos esses cuidados, esses dilemas sobre o abuso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, comente, e para que a gente possa fazer mais sobre esses temas também. Deus te abençoe.